Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nesse dia que estamos juntos, nessa reflexão, nosso maior desafio é colocar o primeiro mandamento em prática, segundo o que declara Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Essa também é a nossa prioridade acima de todas as demais. E o nosso desejo é que, como é prioridade, venha primeiro que todas as demais coisas, o amor e a nossa vida no altar do Senhor para a glória do seu nome. Nossa reflexão hoje está em Isaías, capítulo 43, do versículo 8 até o versículo 13, que nos diz assim: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? O profeta volta ao cenário do tribunal para mostrar a grandeza do Senhor. O povo de Deus é chamado para testemunhar o fato de que não há nenhum outro como o nosso Deus. Aqui do versículo 8 de Isaías 43 até o versículo 13, aqui o Senhor chama Israel, seu servo, de cego, para ser sua principal testemunha numa simulação de julgamento contra ídolos e falsos deuses. Israel sabia que somente o Senhor é Deus e o povo havia experimentado a sua salvação. No versículo 8 desse texto, ele vai declarar: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Esse texto quer dizer que, apesar de possuírem olhos e ouvidos, não aprenderam as lições que Deus ensina mediante a sua manifestação na história. Sempre que eu penso sobre o poder de Deus, nós poderíamos citar aqui inúmeros fatos extraordinários que Deus realizou ao longo de toda a história da humanidade. Mas quando eu penso no Mar Vermelho, naquele episódio que Moisés está vindo com aquela multidão, com todas aquelas milhares de famílias saindo do Egito, e quando ele chega na frente do Mar Vermelho, ele pergunta: Deus, e agora? E Deus responde para ele: por que clamas a mim? Manda o povo marchar. E o povo marchou, as águas se abriram, o povo atravessou a pé enxuto. E quando Faraó e seus cavaleiros chegaram para invadir o mar, a água foi voltando ao seu curso normal e aniquilou Faraó e o seu exército. Então, agindo Deus, quem pode impedir? O Senhor estava trazendo à memória dessa nação não só o que ele tinha feito, não só o que ele estava fazendo, mas o que ele ainda iria fazer. Então, além dele chamá-los de cego e também chamá-los de surdos, porque estavam com ouvidos e com
olhos, mas não estavam enxergando, e o Senhor, no versículo 10, ele vai também conclamá-los: vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. E ele então vai dizer novamente no versículo 12: eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Deus se apresenta como o único Senhor em todo o mundo. O profeta apresenta isto no seu texto em forma de sátira, quando zomba dos deuses das outras nações, deuses a quem os próprios israelitas haviam adorado. Isso mostra o próprio profeta vibrando entusiasmado com o seu Deus, como numa competição esportiva. Ele chama o povo a fazer o mesmo diante das nações, ou seja, reconhecer e proclamar a soberania única de Deus. Percebe-se que os israelitas estão sendo curados da idolatria que tanta injustiça trouxe para o modo de vida daquela sociedade. Mais uma vez eu chamo aqui a atenção porque Deus está nos chamando para testemunharmos ao mundo as suas maravilhas, seu poder, a sua presença, a sua capacidade extraordinária de salvar, de conduzir, de redirecionar e de fazer nova todas as coisas. Versículo 10, ele vai declarar: vocês são as minhas testemunhas, como eu já citei anteriormente. Deus chama o seu povo para ser ele próprio uma nova revelação divina às nações. Isso lembra o que Deus disse a Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra, como declara Gênesis capítulo 12, versículo 3. Israel deveria mostrar a todos os povos o que Deus lhe dizia. Isto era passar para ser uma missão, não uma competição. Novamente, essa missão seria cumprida pelo servo do Senhor. E é muito interessante porque no final de Mateus, capítulo 28, ele vai conclamar os discípulos a irem por Jerusalém, por Samaria, pela Judeia, até os confins da terra, testemunhando, ensinando, pregando, batizando, realizando, testemunhando de tudo o que eles tinham visto, tudo que eles tinham ouvido, tudo que eles tinham aprendido e que Jesus desejava levar as nações até os confins da terra através do seu povo. E para nós que estamos ouvindo essa mensagem nesse momento, nós temos o privilégio de anunciar ao mundo que, agindo Deus, como conclui o versículo 13 desse capítulo 43 de Isaías, agindo Deus, quem pode impedir? O sentido é que Israel é testemunha de Jeová, para que os pagãos possam saber e compreender que além dele não há qualquer outro Deus, não há qualquer outro Salvador. Quem impedirá ou quem contrariará a vontade e o poder do Senhor? É a reflexão de hoje. Nós temos o privilégio de anunciar, de testemunhar e de confirmar o que Deus tem feito em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa família, em nossa vida pessoal. Vamos então, pois, adiante com essa missão extraordinária de falar ao mundo do poder, da graça, da compaixão, do amor do nosso Deus. Um ótimo dia, um dia para testemunharmos, para anunciarmos que Ele é Deus e que não há outro além dele. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém.